Então, pessoal, aqui tem mais, né, alguns problemas gástricos que eu coloquei, como a azia, má digestão, né? O refluxo, gastrite, que a gente já tinha falado, a úlcera, a náusea, vômito, que a gente também já tinha falado, a constipação e a diarreia, certo? Então, aqui é o nosso suco gástrico, que ele tem o pH ácido, né? Então, o nosso estômago, ele tem pH ácido, enquanto o nosso intestino, ele tem a pH básico. Então, os antiácidos, né, eles neutralizam esse suco gástrico. Ou seja, então vamos lá. Pessoal, quando eu tenho um medicamento, o que vai determinar onde ele vai ter sua ação é o pH do meu medicamento. Então, se o meu medicamento ele tem pH básico, ou seja, se ele é negativo, ele vai se desfazer no meu estômago, porque o meu estômago ele é ácido. Se o meu medicamento ele é ácido, ele tem pH ácido, né? Ele é positivo, ele vai ter sua ação no meu intestino. Então, sempre vai ser o contrário. Para um medicamento ele se desionizar ou se desfazer dentro de um local, ele tem que ter o pH ao contrário, tá? Então, ele tem que ter um pH dentro do... Se ele for para se desfazer dentro do estômago, ele tem que ser básico. E se for para ele se desfazer dentro do intestino, ele tem que ser ácido. Vou falar novamente. Então, para ele se desfazer dentro do estômago, ele tem que ser básico ou alcalino. Para ele se desfazer dentro do meu intestino, ele tem que ser ácido. Então, nós temos os antiácidos, né? Que eles neutralizam ali aquele ácido do estômago, ou seja, eles são básicos, né? Tem pH básico, como hidróxido de alumínio, o hidróxido de magnésio, o bicarbonato de sódio, né? Que aí a gente vai ter o eno, o estomanol, o estomazil, que todos esses são antiácidos, que vem aí com essa formulação dentro, né? Daquele pozinho, que auxilia aí diminuindo, né? Essa acidose estomacal. Então, o que pode acontecer, né? Quais as reações adversas que esses antiácidos pode acontecer? Constipação intestinal, problema nos ossos, diminuição do sulfato no sangue, toxicidade por aumento de alumínio, tá? Interações medicamentosas, né? Eles interagem com cetoconazol, tetraciclina, tá? Diminuindo a absorção desses medicamentos citados. Também diminui, né, a ação de anticoagulante, tá? Como o AS, ciprofloxacino e digoxina. Então, eles diminuem a absorção desses medicamentos. Então, ele tem a interação, esses antiácidos, com esses medicamentos. Então, é onde ele atua, que é no estômago, aí, ó, ele atuando, né, no suco gástrico estomacal, diminuindo aquela acidez em pH alcalino, ou seja, anti-ulcerosos, né, que é muito utilizado para úlcera, né, como, por exemplo, a cimetidina. A cimetidina, ela pode causar aumento de mama, diarreia, dor de cabeça, tontura, sonolência. Então, todos esses sintomas são reações aí da cimetidina. A cimetidina, ela é contra a úlcera, então ela reveste a parede ali do nosso estômago, que a gente estava falando, né? Que ela surge cheia ali de buracos. E aí a cimetidina faz o revestimento, né? Dessa parede estomacal. A ranitidina, que também é um anti-ulceroso, só que a ranitidina, pessoal, não tá vindo mais, ela foi descontinuada e ela não tá vindo mais, tá? Então, a ranitidina não tá sendo mais utilizada. Porém, ela também causava dor de cabeça, poderia causar, né? E tinha interação com outros antiácidos, por exemplo, como o eno, estomazil, diminuía a ação do diazepam, aumentava a ação de anticoagulante, como a varfarina, e diminuía a ação de cetoconazol. Famotidina, também muito utilizado, que também é um anti-ulceroso, age aí na parede, né, do nosso estômago. Pode causar dor,
E a interação é a diminuição da ação do cetoconazol e itraconazol. O omeprazol, né, muito conhecido também por revestir a parede, né, do nosso estômago. Pode causar diarreia e dor abdominal. Interação: aumenta a ação do diazepam, aumentação de fenitoína e aumentação de anticoagulante, como varfarina, tá? Então, essas são as interações aí que o omeprazol pode causar. Lansoprazol, ele é muito parecido, tá? Com o omeprazol. Porém, pode causar diarreia, dor de cabeça, né? E tem ação no diminuição da ação do cetoconazol, né? Diminui o sucralfato, diminui a ação dele. E a claritromicina aumenta a ação do lansoprazol. Pantoprazol, que também é da mesma família do omeprazol, podendo causar espasmos musculares, arritmias, né? E também tem a alteração da absorção de cetoconazol e medicamentos dependentes de pH gástrico, como a ampicilina e o ferro. Antiemético, né, ou prociméticos, que é o dimenidridato, tá? Que são medicamentos para parar de vômito. Pode dar sonolência, que é no caso aqui esse aqui é o Dramin, tá? Então pode causar sono. E álcool, depressores do sistema nervoso, tudo ele aumenta o risco aí, né, de depressão do sistema nervoso central. Bromoprida, que também é para parar o vômito. E pode acontecer inquietude, tá? Muita gente tem essa reação adversa, muita gente mesmo, principalmente quando ele é colocado na corrente sanguínea. Tem gente que tem um ataque muito grande de fadiga e inquietude, tá? E pode também causar sonolência. Diminui a ação da atropina, diminui a ação de digoxina, tá? E aí o contrário dele, que corta o efeito do bromoprida, é o ipatrópio e a escopolamina, que é o do Buscopan, tá? Então, o Buscopan corta o efeito do bromoprida. A metoclopramida, que é o Plasil, tá? O nome ético do medicamento é o Plasil, que pode acontecer reação de ansiedade, sonolência, fadiga, lasidão, inquietude, né? E também tem alteração aí, interação com o álcool, né? A escopolamida e a omatropina e o ipatrópio cortam o efeito da metoclopramida. Domperidona pode aumentar a prolactina do sangue, pode ter aumento de mama, cólica e urticárias. Diminui a ação da cimetidina, da digoxina, da levodopa, tá? Diminui a ação de antiácidos e antagonistas de H2 e o antagonista deles é a escopolamina. Esses antifisérticos são para estufamento, que é o Loftal, tá? Para estufamento, para gases, tá? Pode dar uma constipação intestinal. Espamolíticos é para cólicas abdominais, é escopolamina, que é conhecida como Buscopan. Omatropina também é um espamolítico. E as reações adversas delas, boca seca, constipação intestinal, pode causar náusea, vômito, tá? E tem interação aí com os antiácidos, diminuindo a ação, diminui a ação do cetoconazol e aumentação do atenolol e da digoxina. Laxantes, né? Que é o bisacordyl, que esse aqui é o lactopurga. Doxato de sódio, que pode causar diarreia, náusea, vômito, desmaio e pode irritar aí, né, o estômago. Bisulfato de sódio, que é o Rapilax, a referência dele. Também pode causar diarreia, dor abdominal, perda de potássio
Interação aumenta do risco de desequilíbrio eletrólico, né? Como diurético e corticoides. Lactulose, tá? Que é de ameixa, eu tenho lactulona, que é o ético da lactulose. Cólicas abdominais, diarreia, gases de extensão abdominal. Diminui a ação de antiácidos, antibióticos e neomicina. E outras aí, né, como cáscara sagrada, sena, isso aqui são fitoterápicos, tá? Medicamentos fitoterápicos à base de planta que eu coloquei aí para vocês. E aí, esses é para parar a diarreia, né? Antidiarreicos, que é a loperamida, que ela pode dar uma constipação intestinal, né? E pode aumentar a ação do antiviral, a saquinavir, e analgésico tem risco aí de constipação intestinal grave. E outro antidiarreico, esse aqui, pessoal, tá? É muito conhecido como Imosec, Caosec, loperamida, tá? E a racecadotrila, que pode causar sonolência, dor de cabeça, náusea, tá? Esses são os medicamentos, tá, que atuam aí no sistema gastrointestinal.